Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Neto falando. Esse vídeo é destinado aos alunos do primeiro ano do ensino médio regular diurno. Estou resolvendo a semana 4 do PET volume 2. Não se esqueça que essas atividades devem ser entregues até o dia 31 de julho. Está dizendo no primeiro exercício do seu PET: um objeto se desloca de acordo com a equação S igual a 40 mais 10t mais t ao quadrado, com dados no Sistema Internacional de Medidas. Em relação à equação do movimento, marque a opção correta. Para comentar, então, eu vou começar pela última alternativa. Na alternativa D, nós temos o seguinte raciocínio. O movimento é retilíneo, uniforme, com posição inicial igual a 40 metros. Eu quero que você perceba, então, que aqui nós temos duas informações. Ele disse que o movimento é retilíneo e uniforme, e ele disse que a posição inicial vale 40 metros. Para que você tenha certeza das duas informações, então eu vou mostrar para você a equação genérica, ou seja, aquela que só tem as letras, e comparar com a equação que foi dada. A equação genérica diz que a posição em função do tempo é igual à posição inicial mais a velocidade inicial vezes o tempo mais a aceleração vezes o tempo elevado ao quadrado dividido por 2. A equação que ele deu para você no exercício é aquela 40 mais 10t mais t quadrado. Então, nós temos a seguinte informação: 40 mais 10t mais t ao quadrado. Perceba, portanto, que se você compara os respectivos termos, você consegue obter informações importantes. Por exemplo, eu quero que você perceba que aqui na equação, em branco, o S0 corresponde exatamente ao 40 na equação que ele deu no exercício. Então, de fato, a posição inicial é 40 metros. Perceba que ele informou aqui na primeira informação da letra D que o movimento é retilíneo, ou seja, em linha reta, e uniforme. Nós sabemos que o movimento uniforme ele é feito com velocidade sempre constante. Se a velocidade é constante, pode haver aceleração? A resposta é não. Então, a aceleração tem que ser sempre zero no movimento uniforme. Essa equação que ele deu para a gente, 40 mais 10t mais t elevado ao quadrado, é um movimento que tem aceleração? Sim, ok? A aceleração é o termo que acompanha o tempo elevado ao quadrado. Então, perceba que o movimento ele não é uniforme. Então, isso torna a alternativa, a letra D, errada. Bom, feito esse comentário, vamos analisar agora a letra C. Na letra C do seu exercício, ele está dizendo o seguinte: o movimento é retilíneo, uniforme, e aí a gente já sabe que está incorreto. O movimento ele não é uniforme, com aceleração igual a 1 metro por segundo ao quadrado. Então, agora, ele pediu para você verificar se a aceleração vale 1 metro por segundo ao quadrado. Eu quero que você perceba que, na equação, o termo que multiplica o tempo ao quadrado é a dividido por 2. Então, o que nós vamos fazer juntos? Comparar o termo da aceleração para saber quanto que ela vale. Então, vamos comparar esses dois termos aqui para saber qual é o valor da aceleração. Nós temos, então, na letra C, que fazer a comparação entre aceleração vezes tempo ao quadrado dividido por 2. Vamos ver se isso é igual àquele fator de tempo ao quadrado.
Bom, se isso aqui fosse uma verdade, o que teria que acontecer é que a fração aqui da esquerda teria que ser igual à fração da direita, ok? Ou seja, o termo branco tem que ser igual ao termo em vermelho. Para que isso acontecesse, então, que valor que a gente teria que ter nessa posição aqui para tornar a aceleração igual a 1 metro por segundo ao quadrado? Então, vamos lá. Vamos descobrir que valor a gente coloca aqui na interrogação. Você tem que perceber que aqui no termo em branco nós temos aceleração dividido por 2. Então, que número que eu coloco no lugar da aceleração, que quando eu dividir ele por 2, vai me dar esse valor aqui, ó, que acompanha o tempo ao quadrado. Para que você faça essa informação com precisão, eu quero que você lembre de uma coisa lá na multiplicação. Lá na multiplicação, a gente tem uma situação que é a seguinte. Sempre que eu pegar uma letra, vamos, por exemplo, pegar x e multiplicar por 1, x vezes 1, x, certo? Ou, se você preferir, pode escrever assim, ó, 1 vezes x é x também. Então, eu quero que você perceba que sempre que uma letra multiplica o número 1, o resultado é a própria letra, porque o 1 ele é o elemento neutro da multiplicação. Então, perceba que na equação que ele deu para a gente, que é a equação aqui em vermelho, o número que está acompanhando essa letra, como ele não está indicado, nós podemos supor que ele é o número 1, certo? Ou seja, 1t² é o mesmo que t ao quadrado. Então, você vai pensar, poxa, então, de fato, a aceleração é 1 metro por segundo ao quadrado. Mas está errado essa informação. O que vai acontecer? Se você compara os dois termos, você percebe que a aceleração ela não está sozinha. Ela precisa ser dividida por 2. Então, se a aceleração fosse 1, quando você coloca aqui o 2, ó, que é esse carinha daqui, você tem 1 sobre 2, ou seja, 0,5 de aceleração. Mas, então, o que vai acontecer na verdade, agora que você já sabe essa questão aqui do registro do elemento neutro da multiplicação? Você vai ter que pensar da seguinte maneira. Ora, se eu sei que na minha equação eu tenho somente o tempo ao quadrado, e eu sei que nessa equação da física essa aceleração ela está sempre dividida por 2, então o número que eu vou colocar aqui, acompanhando o tempo ao quadrado e dividindo por 2, tem que corresponder a esse valor aqui, ó, ok? Que não está registrado aqui. É o valor 1? A gente já viu que não. Então, a pergunta que você se faz é: que número que eu coloco aqui na interrogação que divide 2 e dá esse carinha daqui, ó, 1? Ora, o único número que eu coloco aqui que divide esse 2 e dá esse 1 aqui tem que ser o próprio 2, ou seja, a aceleração tem que ser 2 metros por segundo ao quadrado. Por que 2 metros por segundo ao quadrado? Porque se na nossa equação que está em vermelho nós temos 40 mais t ao quadrado, 40 mais 10t mais 1 vezes t ao quadrado, então, para que você encontre o respectivo termo da aceleração, você tem sempre que dividir o número por 2. Então, 2 dividido por 2, 2 dividido por 2, dá esse termo que está aqui, ó, 1t², certinho? Bom, então está registrado então, o porquê de você não ter a aceleração igual a 2. Está dizendo aqui que o movimento é retilíneo, na letra B agora, né? O movimento é retilíneo, uniformemente variado, com velocidade inicial igual a 40 metros por segundo. Vamos lá, comparando as duas equações. A velocidade inicial, ela é 40 metros por segundo? Olha aqui os respectivos termos. A velocidade inicial é o termo que multiplica o tempo, sem quadrado, ok? Quem está multiplicando o tempo
é o valor 10. Então, essa informação aqui está errada. A velocidade inicial não é 40, é 10. Sobrou a letra A, ok? Que é a alternativa correta. Então, o movimento é retilíneo uniformemente variado, sim, porque tem aceleração, e com aceleração igual a 2, e agora você já sabe o porquê que é 2 metros por segundo ao quadrado. Vamos comentar agora a questão número 2. Está dizendo o seguinte para você lá. Ó. Um corpo se movimenta retilineamente, ou seja, em linha reta. Tem sua velocidade variando em função do tempo conforme o gráfico. Descreva qual tipo de movimento o corpo descreve e os sinais da velocidade e aceleração, caso não sejam nulas nos movimentos. Então, fique atento, hein? O que você precisa fazer nesse exercício? Você precisa retornar para ele os valores da aceleração e também da velocidade nos respectivos trechos A, B e C, ok? Então vamos analisar? Vamos analisar primeiro o trecho A, ok? Perceba que o trecho A ele vai do tempo 0 até o tempo T1. Nesse tempo de T0 até T1, perceba que você vai obter nesse gráfico aqui, que é um gráfico de velocidade, e aqui nesse eixo aqui nós temos o tempo. Nesse gráfico de velocidade por tempo, então, ó, nesse primeiro trecho, que é o trecho A, nós vamos ter, conforme o tempo está passando, nós vamos obter velocidade V1. Se você pegar um outro valor de tempo, dá a mesma velocidade. Se você pega um outro valor de tempo, dá a mesma velocidade. Um outro valor de tempo, a mesma velocidade. Então, do tempo inicial até o tempo T1, qualquer valor vai retornar qual velocidade? A velocidade V1. O que você entende, portanto, no primeiro trecho? Ora, no primeiro trecho, que é o trecho A, nós vamos ter, então, uma velocidade que é constante. Se a velocidade ela é constante, tem variação? Não. Então, nós vamos dizer que a aceleração ela tem que ser zero. Tudo bem? Então, tá aí a indicação da velocidade da aceleração no trecho A, ok? A velocidade, nesse caso aqui, ele está pedindo o sinal, não é isso? Descreva qual tipo de movimento, ó, então tem mais informação. Esse tipo de movimento aqui, ó, do tempo inicial até o tempo T1, que tipo de movimento é? Como se trata de uma velocidade positiva, e como que eu sei que a velocidade é positiva? Bom, é bem simples, basta você fazer a análise da posição dessa velocidade. Como essa velocidade está acima do ponto zero, daqui desse gráfico, então ela é uma velocidade positiva, ok? E ela fica positiva durante todo o intervalo de tempo T0 até T1. Então nós temos aqui um movimento progressivo. Essa classificação do movimento ela foi feita lá no PET volume 1. Então, classificamos qual é o tipo de movimento que o corpo descreve e os valores da velocidade da aceleração. Então, a velocidade é constante e positiva, ok? E a aceleração ela vai ser zero, porque a velocidade não tem variação, ou seja, essa reta ela não tem nenhuma inclinação, tudo bem? Se essa reta ela não tem inclinação, não tem a aceleração, conforme a gente já comentou no vídeos anterior. Vamos continuar agora, vamos fazer a análise a respeito do tópico B, do trecho B desse exercício. Lá no trecho B, o que a gente tem para analisar? A reta que descreve esse gráfico aí, ela já tem uma inclinação. Então, nós vamos ter mais informações para poder analisar, porque se a reta tem inclinação, nós vamos ter uma aceleração. Vamos lá então. O que a gente percebe? Que do tempo T1 até o tempo T2, conforme nós vamos pegando diferentes
tempos, olha o que vai acontecendo com a velocidade. Ela vai aumentando, certo? Ó, vamos pegar um tempo aqui um pouquinho mais distante. Olha o que a velocidade faz. Ela aumenta, certinho? Então, do tempo até T1 até o tempo T2, a velocidade ela vai aumentando. Eu vejo isso conforme o que vai acontecendo aqui nessa partezinha do eixo, que é o eixo da velocidade. Ora, se a velocidade está aumentando, e perceba que a velocidade aqui também ela é positiva, então, no trecho B, a velocidade ela é positiva e ela não é constante, porque ela está variando, ela está aumentando, certinho? Então, a velocidade é positiva. O que mais que a gente pode informar? A gente pode informar a aceleração nesse caso, certo? O que vai acontecer com a aceleração que você pode informar? Como a gente não tem os valores numéricos, apenas V1, V2, T1 e T2, a gente não pode calcular o valor da velocidade. Mas a gente tem como informar por conta da inclinação dessa reta, ok? Que é a tangente que foi analisada no vídeo anterior. Tá, ok? Se você analisa essa inclinação aqui com aquele ângulo alfa, a aceleração nesse caso aqui é uma aceleração positiva. Por quê? Porque essa reta aqui ela está inclinada parecendo uma subida. Ok? E isso é característica de uma aceleração positiva. Tem que classificar também qual é o tipo de movimento. Bom, se a velocidade está aumentando, ok? Você tem então um movimento progressivo também. Bom, comentado isso, vamos lá então analisar o trecho C desse movimento. No trecho C desse movimento, ele fica mais simples de você compreender, porque o comportamento lá no gráfico é muito semelhante ao que nós temos no comportamento do trecho A. Ou seja, o que está acontecendo aqui nesse trecho C, que vai de T2 até T3, esse pedacinho aqui de reta, ele é semelhante à análise que a gente fez no trecho A, e esse pedacinho de reta. Ou seja, se não tem inclinação, nós vamos dizer que nesses intervalos de tempo aqui, a velocidade vai ser sempre qual valor? V2. Então, a velocidade ela vai ser constante, certinho? Se a velocidade é constante, não tem variação, a aceleração tem que ser sempre 0 metros por segundo ao quadrado, ok? Como se trata de uma velocidade positiva, ok? Porque esse valor aqui está acima do ponto zero aqui do gráfico, então você tem um movimento progressivo. Por fim, tem o trecho D do seu gráfico. No trecho D do seu gráfico, a análise ela muda, porque a inclinação da reta ela é diferente. Dessa maneira, eu quero que você perceba o seguinte. Quando você analisa do tempo 3 até o tempo 4, a inclinação que o seu gráfico apresenta é uma inclinação negativa. Ou seja, essa inclinação aqui faz com que essa reta aqui, ó, ela pareça uma descida. Nessa descida, nós vamos ter aceleração negativa. Por quê? Porque a tangente do ângulo alfa vai dar para você um valor negativo, essa função trigonométrica. Outra coisa que vai acontecer então é que para você retornar os valores de velocidade, eu quero que você perceba que conforme o tempo vai passando, a velocidade ela vai diminuindo cada vez mais. Lembrando, tá, que a velocidade são os respectivos valores aqui no eixo vertical. Então, o tempo vai passando, a velocidade vai diminuindo. Conforme a velocidade diminui, você pode interpretar essa diminuição de velocidade com uma aceleração de valor negativo. Isso é semelhante
ao objeto ou ao carro estar freando. Certinho? Porque quando freia, a velocidade diminui. O que vai acontecer? Essa diminuição da velocidade é interpretada como uma aceleração negativa. Dessa maneira, então, com a aceleração negativa, nós vamos ter a velocidade também diminuindo, ok? Porque os valores finais de velocidade e os valores iniciais vão dar para você uma variação negativa. O que você vai ter que colocar também a respeito da classificação do movimento, do tipo de movimento. Nesse caso aqui, nesse tipo de movimento, é um movimento retardado, ok? Esse movimento, então, ele é retardado, ok? Por essa aceleração negativa. Então, todos os trechos A, B e C, o movimento é progressivo, ok? No trecho D, o movimento é retardado, certinho? No trecho A e no trecho C, em que a aceleração são zero, não faz sentido você classificar com acelerado ou retardado, certinho? Beleza, então. Feito isso, fim da análise do exercício 2, a gente passa a analisar o seu terceiro exercício. Lá no terceiro exercício está dizendo para você o seguinte: um corpo de massa m movimenta-se sobre uma estrada retilínea, partindo de uma posição inicial menos 10 metros. O gráfico representa a velocidade desse corpo em função do tempo. Então, temos um gráfico de velocidade em função do tempo. Beleza, entendi. Então, vamos lá, ele está pedindo qual é a equação da velocidade. V igual que descreve o movimento. Ou seja, ele está pedindo para você determinar quanto que vale a equação. Velocidade em função do tempo é V0 mais a aceleração vezes o tempo. Ok. Ele deu para você a informação de que a posição inicial vale menos 10 metros. Bom, vamos ver se a gente vai precisar usar essa informação, já que nessa equação que ele solicitou você não tem o S0, só o V0, ok? O que você precisa analisar então? Para que você monte essa equação, você vai precisar determinar qual é o valor da velocidade inicial e você precisa determinar qual é a aceleração. Determinou esses dois valores, a equação está pronta. Então, para saber o valor da velocidade inicial, como que você deve raciocinar? Você tem que olhar para o gráfico e pensar da seguinte maneira: o valor da velocidade inicial é aquele valor, ou seja, o V0 é o valor da velocidade quando o tempo vale zero. Ok? Bom, quando o tempo vale zero, vamos olhar aqui no eixo do tempo. Aqui nós temos tempo igual a 2 segundos. Quando que o tempo vai valer zero? Tem que ser antes, né? Vamos supor então que aqui é 1. O tempo zero vai estar bem aqui no encontro dos dois eixos, certo? Aqui nós temos o tempo igual a zero. Então, quando o tempo igual a zero, quanto que vale a velocidade? A velocidade no tempo igual a zero é exatamente esse valor que está aqui sobre a reta. Ou seja, o V0 é exatamente aonde a reta aqui está cortando o gráfico da velocidade, que no caso vale 5 metros por segundo. Tranquilo? Bom, descobriu então o valor do V0. Ok, é onde a reta corta o eixo da vertical, que no caso aqui é o valor 5. Agora eu preciso saber o valor da aceleração. Para saber o valor da aceleração, você precisa analisar as informações ali do seu gráfico. É bem simples, porque você já tem todas as informações que você precisa para calcular essa aceleração. Então, vai ficar da seguinte maneira. E esse valor aqui a gente já descobriu. Vamos para o valor da aceleração. A gente sabe que essa aceleração pode ser escrita como sendo variação da velocidade dividido por variação do tempo.
Como que calcula a variação da velocidade? Velocidade final menos velocidade inicial, dividido por tempo final menos tempo inicial. Beleza. Então, esses valores você tem lá na leitura do gráfico. Olha só, velocidade final é uma velocidade qualquer em um tempo que você conhece. Olha aqui no tempo igual a 2 segundos. A velocidade corresponde a qual valor? 10. Então, a gente pode fazer uma velocidade no tempo 10 menos V0. O V0 a gente acabou de interpretar. É onde a reta corta o eixo da vertical, certo? Então, fica 10 menos 5 dividido pelos respectivos tempos. Quando a velocidade é 10, qual é o tempo correspondente? É o tempo 2. Quando a velocidade é 5, qual é o tempo correspondente? É o tempo inicial 0, certo? Bom, fazendo essa subtração aí, você consegue registrar o valor da aceleração, certinho? E aí você consegue montar a sua equação da velocidade conforme o exercício pediu. Aí fica 5 mais o valor da aceleração, que é a resposta dessa conta, vezes o tempo. Beleza. Comentado, então, o exercício só pede isso, né? A equação da velocidade que descreve o movimento. Tá aí a equação da velocidade, é bem tranquilo para você. Já no quarto exercício, está dizendo o seguinte: qual dos gráficos abaixo representa a variação da velocidade v em função do tempo t de uma pedra lançada verticalmente para cima? Considere a resistência do ar desprezível. Então, vamos lá. Para você analisar o que está acontecendo, você tem que considerar a situação de uma pedra lançada verticalmente para cima. Então, você tem um objeto, como uma pedra, ela vai ser lançada verticalmente para cima, ou seja, jogada para cima. O que vai acontecer com essa pedra? Ela vai subir em um determinado momento, ela atinge o topo da trajetória e depois começa a descer. Perceba, então, que aqui nós vamos ter que analisar duas situações. Uma situação em que ela está subindo e depois uma situação que, a partir do topo da trajetória, ela começa a descer, ok? Já foi comentado também que no topo da trajetória, essa pedra ela precisa atingir qual velocidade? A velocidade zero, ok? Então ela sobe, ok? E vai sendo desacelerada pela gravidade. Então ela sobe e vai sendo desacelerada pela gravidade, para e de repente começa a descer ganhando velocidade novamente, porque no movimento de descida, agora a velocidade ela passa a aumentar. Então a pedra sobe freando e desce acelerando. Bom, que gráfico que vai corresponder a essa situação? Vamos lá então. Na letra A, o que o seu gráfico está propondo é que essa pedra ela tem uma determinada velocidade que tem sempre o mesmo valor aqui desse ponto. Vamos chamar isso aqui de V1, por exemplo. Bom, a pedra ela tem um certo tempo em que a velocidade tem o mesmo valor. Se ela sobe freando e depois de um certo tempo ela desce acelerando, em algum momento ela vai ter sempre a mesma velocidade? Não. Então esse gráfico aqui ele já começou analisando errado a situação. Vamos analisar o gráfico da letra B. O gráfico da letra B está dizendo o seguinte para você. É um gráfico também de velocidade por tempo, e ele está dizendo aqui pela inclinação da reta que, conforme o tempo vai passando, a velocidade vai diminuindo. Será que faz sentido? Você lança a pedra e, conforme o tempo vai passando, a pedra vai subindo e perdendo velocidade. É o que está acontecendo? É. Por enquanto, o fenômeno está compatível com o gráfico. A pedra chega em um certo ponto, que é aqui onde o tempo vale zero, e a reta
corta o eixo da horizontal. Então, nessa reta, nesse ponto aqui, ó, em que você tem um determinado par ordenado de velocidade e de tempo, ali você vai ter a velocidade igual a zero, nesse ponto aqui, ok? A velocidade igual a zero quando o tempo for um certo valor, que a gente não sabe qual que é, porque aqui a gente não tem referência de número. Então, vai acontecer, então, de em um determinado tempo, essa velocidade ir diminuindo até atingir um valor zero? A velocidade vai diminuindo até atingir um valor zero. Ok. E a partir deste ponto de velocidade zero, a velocidade começa a aumentar. Então, aqui nós temos uma inclinação positiva. A partir deste ponto que a velocidade é zero, a velocidade começa a aumentar? Sim. Então, esse gráfico aqui, ele está todo ok. Na letra C de sapo, o exercício, o gráfico está mostrando para você o seguinte. A equação, o gráfico, a reta da equação, ela tem uma determinada velocidade e essa velocidade diminui, 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 atinge o valor zero de velocidade e continua diminuindo. Não faz sentido, ok? Por quê? Porque a partir do momento em que ela atinge a velocidade zero, que é o topo, que é o ponto mais alto da trajetória, agora a velocidade vai passar a aumentar e não a diminuir como aconteceu nesse trecho aqui, ó. Ok? Que a velocidade está diminuindo. Mas a gente pode analisar aqui da seguinte maneira, ela está diminuindo porque aqui os valores são sempre negativos, mas elas estão aumentando em módulo, né? Mas eu acho que não foi a intenção do exercício. Vamos analisar a letra D agora. Na letra D, nós temos o seguinte. A reta ela começa no ponto zero aqui do gráfico. Ou seja, tem como você lançar uma pedra verticalmente para cima se inicialmente a pedra está em repouso? Não. Então, nesse gráfico aqui, ele já começa errado, porque para lançar uma pedra verticalmente para cima, a velocidade inicial do lançamento teria que ser diferente de zero. Tá? Bom, então tá analisado os 4 exercícios para vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, você deixa um comentário aqui no vídeo, ok? Ou você me procura por algum dos nossos canais de informação. Eu agradeço a sua paciência até aqui, tenho muito orgulho de você. E caso você tenha feito os exercícios acompanhando os vídeos, eu quero que você deixe uma marquinha em cada resposta do seu exercício. Pode ser uma estrelinha ou um coração, para que quando eu visualize a sua correção, eu tenha certeza de que você acompanhou os vídeos do canal. Eu agradeço, então a gente se encontra numa próxima correção analisando o PET volume 3. Valeu, tchau, tchau.